Hoje eu e meu grupo vamos apresentar o projeto número 1 de cálculo numérico. O grupo é formado por mim, Vivian, pela Beatriz, pela Lara, pela Mirella e pela Betsy. Falando um pouco sobre o projeto de cálculo numérico, que é a disciplina ministrada pelo professor Aníbal, ela vai ter como tema números binários e precisão de máquina. Falando um pouco sobre a questão número 1, ela vai pedir para a gente converter um número decimal para um número binário utilizando um código em Python. Então, a partir dos RAs das nossas integrantes, a gente vai encontrar um número decimal com duas casas decimais e a gente vai converter ele para a base 2. Sobre os números binários, eles são muito utilizados por programas de computadores e eles são aqueles que utilizam-se apenas dos algarismos 0 e 1. Agora, falando um pouco sobre a teoria da conversão do número de base 10 para o número de base 2, o número binário vai ser descrito pelos restos das consecutivas divisões por 2 de um número decimal, isso considerando valores inteiros. Então, por exemplo, o número 37. Se a gente pegar ele e dividir por 2, a gente tem o número 18 e resta o número 1. Se a gente pegar agora o número 18 e dividir por 2, a gente vai ter o 9 e resto 0. E esses restos vão ser os números que compõem o número binário. E como a gente pode ver, a gente pode descrever como 18 igual a 2 vezes 9 mais 0. E a gente vai fazer tudo isso até ficar 1 igual a 2 vezes 0 mais 1. Essa última equação que eu disse, ela vai acontecer para todos os números inteiros. E agora, para a gente conseguir ler o número, a sequência vai ser dada pelos algarismos do resto do menor quociente para o maior quociente. Então, o resto do 1 igual a 2 vezes 0 mais 1, ele vai ser o primeiro número. Isso, consequentemente, todos os números binários vão começar com 1. Agora, falando do número 37. Se a gente converter para o número binário, a gente vai ter 100101. De forma um pouco mais resumida e visual, a gente tem um número decimal definido como 2 elevado a 0 vezes a 0, mais 2 elevado a 1 vezes a 1, e assim por diante. Todos esses A0, A1, A2, A3 vão ser os zeros e uns do número binário. Agora, para os números da parte não inteira, então, o número que está entre 0 e 1, a conversão é muito parecida, na verdade é realizada da mesma forma, mas ao invés da potência do 2 ser maior que 0, maior ou igual a 0, ela vai ser menor que 0. Então, por exemplo, como a gente pode ver aí, o número R, na base 10, vai ser descrito por D1 vezes 2 elevado a menos 1, mais D2 vezes 2 elevadas a menos 2, e assim por diante. Sendo que D1, D2, até o DJ vão ser os algarismos que compõem a parte decimal do número na base 2. Agora a Patsy vai explicar um pouco sobre como resolver o problema. Bom, como a Vivian falou para vocês agora, eu vou explicar como a gente resolveu o exercício 1, relacionando a explicação algébrica que ela fez com o código em Python que a gente criou. Basicamente, o início desse código que está aí sendo apresentado na tela foi dado pelo professor para que a gente pudesse criar números que são pseudo-aleatórios relacionados com os RAs das alunas desse grupo, usando uma aproximação de duas casas decimais. Como a gente está em 5 alunos dentro desse grupo, a gente tem que rodar esse código 4 vezes para 4 RAs diferentes. Então, para isso, a gente pode usar a função for e colocar um range de 4, que vai fazer exatamente isso que eu falei, de rodar o código 4 vezes. Vocês podem ver que aí nesse código tem também uma variável value. O que essa variável faz, né? Basicamente, é ela que vai guardar o valor, esse valor pseudo-aleatório, que vai ser convertido para a base 2. Agora, para iniciar a parte da conversão em si, da parte inteira desse valor para a base 2, a gente tem que primeiro pegar essa variável value e transformar ela num valor inteiro. Para isso, a gente atualiza essa variável, mudando o nome dela para value1, e usa a função int, que vai transformar ela em inteiro. Depois que a gente faz isso, também é preciso criar uma lista, que eu vou chamar de num, que vai armazenar, vai guardar esse valor que vai ser convertido.
Eu crio uma lista aqui, certinho. Bom, conforme a gente viu também na explicação algébrica, a gente precisa calcular o resto da divisão por 2 do valor que foi inserido. E para isso também existe uma função que chama porcentagem e na frente você coloca o 2, porque você quer o resto dessa divisão por 2. Para armazenar esse valor no final da lista num que eu acabei de criar, também existe a função append. Então, eu vou agora mesclar essas duas funções. Append e o porcentagem. Então, agora, fiz isso, né? Fiz a divisão, peguei o resto da divisão por 2 e armazenei ela no final da minha lista num. Agora, a gente também tem que converter o valor fracionário para um valor inteiro. E para a gente poder fazer isso, a gente utiliza a função int de novo e divide o valor por 2, como foi visto na explicação algébrica. Então, a gente pega o valor 1, atualiza ele, usando a função int e dividindo por 2. Certo? Bom, conforme a gente viu também na parte teórica, a transformação para binário ela só vai se completar quando a variável value1 chegar a 0. Então, para isso, a gente tem que usar a função while, que vai repetir os comandos que eu acabei de citar várias e várias vezes, até que o value1 chegue a 0. Então, como a gente pode traduzir isso no código? A gente pega a função while, então, enquanto o value1 for maior ou igual a 1, isso é, enquanto ele for maior do que 0, ele vai continuar repetindo os comandos que eu coloquei ali em cima, de pegar o resto da divisão por 2 e de transformar a parte fracionária em inteira. Opa! Pronto. Bom, agora finalmente, a gente, para terminar, encerrar a transformação da componente inteira para binário, a gente precisa inverter os valores que vão ser printados. Por quê? Porque se você der um print assim, do jeito que tá, você vai ver que eles vão fornecer para a gente o código na base 2 todo invertido. Então, para isso, a gente usa uma função que vai inverter esses valores. A gente usa num igual a num. Pontos menos 1. Aí, depois disso, agora só para vocês poderem ver, eu vou dar um print certinho aqui. E vou rodar o código. Agora eu vou colocar os RAs das alunas do grupo. E ele já vai me fornecendo o valor convertido na base 2. Bom, é isso. Aqui tem o RA e o valor convertido na base 2. E isso tudo, com isso tudo feito, a gente encerra a transformação da componente inteira do dígito em binário. Muito obrigada, Patsy, pela explicação. E agora que a gente já tem, né, a parte inteira do nosso número, a gente vai ter que olhar para a parte decimal dele. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é separar essas duas partes. E para isso eu vou usar a função modf, que ela serve justamente para isso. Então, aqui eu estou pegando o nosso value, que é o valor com a parte inteira e a decimal, e aí eu estou pegando só a parte decimal, que aqui eu chamei de x no caso. Então, em seguida, a gente vai definir a nossa lista D, e aqui eu coloquei um 0 no início para indicar que a parte inteira vai ser 0, já que agora a gente está trabalhando só com a parte decimal. Em seguida, então, eu vou definir uma variável r, que vai ser igual a 2 vezes a nossa parte decimal, que é o x. E aqui eu estou iniciando o processo de conversão, como a Vivian explicou lá na parte teórica. Em seguida, então, eu vou definir uma variável iter igual a 0. E ela vai servir para contabilizar o nosso número de iterações do programa. Em seguida, eu vou definir uma while r maior que 0 e iter menor ou igual a 5. Então, aqui eu estou colocando uma condição, né? Eu estou usando a função de repetição while para que o procedimento ele se repita até que o meu R chegue a 0. Então, se o nosso R chegar a 0,
ele vai parar o programa, ou que o número de iterações seja menor ou igual a 5. Essa parte aqui de limitar as iterações a gente faz para evitar dízimas periódicas no nosso processo de conversão. Então, em seguida, agora eu vou fazer um if o meu R for maior ou igual a 1, o meu DK vai ser igual a 1. Então, agora eu coloquei uma condição, né? Se o meu R for maior ou igual a 1, eu chamei o meu número binário aqui, o algarismo binário, de DK. Então, ele vai ser 1, e caso contrário, né? Else, o DK vai ser igual a 0. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Nessa estrutura de decisão if else, o nosso resultado vai ser 0 ou 1, como eu citei anteriormente, e vai ser armazenado na variável dk. E aqui, no caso, a gente só usa 0 ou 1, né? Porque, como foi visto também na parte teórica, a gente não pode ter um número inteiro maior do que 1 para um número binário, já que a base é 2. Em seguida, eu vou armazenar agora esse resultado que acabou de ser encontrado no final da nossa lista D, usando a função append. Então, eu coloquei aqui o DK, que foi encontrado no final da lista D. Agora, eu vou, mais uma vez, fazer uma condição. Então, se o R ainda for maior ou igual a 0, quer dizer que a gente ainda tem números para serem convertidos. Então, eu vou repetir esse procedimento, né? Vou atualizar minha variável R e ela vai ser igual a 2 vezes o R novamente. E aí, ele vai ir repetindo isso até que o nosso R chegue a 0. Então, e por fim, eu vou atualizar a iteração criada anteriormente, iter igual a iter mais 1. Então, a cada vez que o código rodar, ele vai adicionando mais uma iteração até que o nosso R chegue no 0, ou seja, não tenha mais casas decimais para converter, ou até que o número de iterações chegue a 6, para não chegar num número infinito, uma dízima no caso. E agora, por fim, só falta a gente colocar o nosso print, né? A gente imprimir nosso código. Eu vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil. E a gente pode testar agora, se deu certo. Agora eu vou digitar meu RA e o RA das pessoas do grupo. Bom, então aqui a gente tem, né? Primeiro a gente tem o nosso número pseudo-aleatório gerado pela máquina, aí a nossa parte inteira na base 2, a parte decimal na base 2 e as duas juntas aqui, para todos os RAs. Então, esse foi o exercício 1. Agora eu vou passar para a Mirella para ela explicar um pouquinho mais do exercício 2 para vocês. Bom, como a Beatriz falou, eu vou estar falando um pouquinho para vocês da questão 2, que o objetivo é obter a precisão de sua máquina. O que é precisão de máquina, né? A precisão de máquina vai ser o menor número positivo na aritmética de um ponto flutuante epsilon, de tal forma que 1 mais epsilon sempre vai ter que ser maior que 1. É importante a gente conhecer a precisão da nossa máquina, porque em vários algoritmos é necessário que a gente verifique se um valor é ou não próximo de 0. Na questão 2, o professor Aníbal solicitou que a gente utilizasse os RAs dos integrantes para achar uma variável que vai auxiliar justamente a gente descobrir a precisão da máquina. Vocês conseguem ver um pouco desse código para transformar o RA em variável, mas a Lara vai estar explicando mais detalhadamente para a gente posteriormente. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho do que é ponto flutuante, né? O ponto flutuante é a forma que o nosso computador utiliza para armazenar e representar valores dentro dele, né? O ponto flutuante depende de 4 variáveis. O beta, que é a base do sistema de numeração, ou seja, se o número for binário, a base é 2. O t, que é o número de dígitos significativos depois da vírgula. O m, que é o menor valor que o expoente e pode assumir. E o mzão, que é o maior valor que esse expoente pode assumir. A gente consegue ver aí a equação do ponto flutuante em relação às variáveis, né? Então, como a gente quer encontrar a precisão da máquina, a gente precisa encontrar o menor valor de epsilon, que quando ele é somado com 1,
esse epsilon não seja arredondado para zero, ou seja, 1 mais epsilon precisa ser maior que 1. Dessa forma, o que a gente vai fazer, né? O epsilon, ele dá uma ideia, né, pra gente, do número de casas que a nossa precisão da máquina vai ter. Então, a gente vai chamar o epsilon de 1 e vai dividir ele por 2 várias vezes, até que o computador entenda que ele está muito próximo de zero e arredonde para zero. A partir do momento que a gente acha esse número que o computador arredondou para zero, a gente multiplica esse número por 2 e assim a gente acha nossa precisão de máquina. Meio confuso, né? Mas não se preocupem, a Lara vai explicar tudo pra gente na prática do Python agora. Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou estar fazendo para vocês a montagem do código do exercício 2, com base na explicação algébrica que a gente citou anteriormente. Acredito que seja de extrema importância a gente estar entendendo o código com base na teoria que a gente citou. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui eu tenho um código passado pelo professor para estar criando um número pseudo-aleatório com base nos RA dos alunos, e esse número pseudo-aleatório vai ser utilizado para estar calculando a precisão da máquina, beleza? O nosso grupo é formado por 5 pessoas e a gente precisa, então, estar rodando esse programa 4 vezes. Para isso, eu vou estar fazendo um laço de repetição. Então, for in range 4. Então, isso aqui serve basicamente para o programa estar repetindo 4 vezes, beleza? E aí, aqui ele vai estar criando esse número pseudo-aleatório. E uma coisa muito importante dessa parte do código é que ele vai estar armazenando esse número pseudo-aleatório na variável val. Se vocês observarem, a gente vai estar utilizando muito essa variável val daqui para frente. Então, ela é de extrema importância e é só vocês realmente guardarem que esse número pseudo-aleatório vai estar guardado nessa variável, beleza? Agora, falando um pouquinho sobre a precisão da máquina, então o código em si. Primeiramente, eu vou definir uma variável a igual a 1. Então, uma variável a que tem valor de 1. E vocês vão perceber que essa variável está extremamente relacionada ao valor final da precisão da máquina, beleza? E além disso, eu vou estar definindo uma variável s. E o que vai ser essa variável s? Vai ser o valor da variável val, que eu citei anteriormente para vocês, relacionada ao número pseudo-aleatório, mais o a, beleza? Então, eu criei duas variáveis, esse a, que é igual a 1, e o s, que é o valor daquele número pseudo-aleatório, mais o a, beleza? Agora, eu vou fazer um laço while. Então, while s maior que val. Então, enquanto o valor da variável s for maior que o valor da variável val, o que eu quero que meu programa faça? Quero que ele atualize o valor de a. O a vai deixar de ser o a para ser o a dividido por 2. E o s? Eu quero que o s mantenha a relação que ele tinha anteriormente com as duas outras variáveis. Então, vamos ler o que ele está falando aqui. Enquanto o s for maior que o val, eu vou pegar o a, dividir por 2, então vou estar atualizando o valor dela, e também vou estar atualizando o valor da variável s, porque o valor da variável s está muito relacionado ao valor da variável a, porque eles dependem. Então, enquanto o s for maior que o val, o programa vai estar executando isso. Até que, em algum momento, o s vai deixar de ser maior que o val. Ou seja, o s vai passar a ser igual ao valor da variável val. Em que momento isso acontece? A gente para pensar. O valor da variável s passa a ser igual ao valor da variável val quando o a é tão pequeno a ponto de ser arredondado para zero. Então, o s vai ser igual a val quando o a for zero. Então, eu quero achar um número que seja tão pequeno que o computador faz ele ser arredondado para zero, beleza? Então, ele vai estar fazendo isso até que ele ache um número de a tão pequeno a ponto de ser arredondado para zero. Quero mostrar uma coisa para vocês que vai ficar muito mais claro. Então, eu vou dar um print no a. Opa! Aí. Um print no s. Opa! E vou estar dando um print vazio, só para dar um espacinho. Então, bora lá. Estou digitando meu RA aqui. E quero mostrar para vocês o que está acontecendo. Sobe, sobe, sobe. Então, vamos lá. Eu digitei meu RA, então, beleza. E aí, como eu citei para vocês, o computador pegou meu RA, ele criou um número pseudo-aleatório, que é 1522, e esse valor está sendo armazenado na variável val. E aí, o que está acontecendo? Primeiramente, o valor de a, ele era 1, e aí ele passou a ser meio, porque dividiu por 2. E aí, o valor da variável s passou a ser o valor da variável val, que era 1522, mais meio, que é o valor do a.
fez isso uma vez. Só que o que acontece? Se vocês observam, o valor da variável S continua sendo maior que o valor da variável val. E aí, ó, ele faz de novo lá a repetição. Então, ele vai pegar o valor de A, que era meio, e vai dividir por 2. Então, vai passar a ser 0,25. E aí, ele vai atualizar também o valor de S, que vai passar a ser 1522,25. E ele vai continuar fazendo isso. Vocês estão vendo? Então, ele pegou o 0,25, vai dividir por 2 de novo. E ele vai continuar fazendo isso até que ele ache um número de A tão pequeno a ponto do computador arredondar ele para 0 e o valor de S passar a ser igual ao valor da variável val. E aí, a gente tem a precisão da máquina, porque ele vai estar arredondando para 0, beleza? Acho que assim ficou mais claro, mais visual, para estar realmente vendo o processo acontecendo. Mas tem um porém. Beleza, Lara, você fez tudo isso, mas qual que é o resultado final? Qual que é a precisão da máquina? Vocês estão vendo que aqui a gente dividiu o A por 2? E eu não quero o A dividido por 2. Eu quero o valor da variável A. Então, para isso, a gente vai pegar e vai fazer que a precisão vai ser 2 vezes A. Porque aqui a gente dividiu por 2. E agora a gente tem que voltar ao valor anterior, beleza? Então, vamos dar um print para ficar bonito. Que o valor da precisão é uns 2 pontos, vírgula, preg. Beleza? Vou dar um print aqui, vazio, ficar mais visual. E aí, tá pronto o nosso código, beleza? O valor final da precisão da máquina vai ser 2 vezes A. O meu computador vai estar imprimindo isso para a gente ver. Então, vamos lá rodar. Vamos rodar bonitinho. Digitar o RA. Ó, então, aqui ele criou um número pseudo-aleatório. E aqui ele está dando o valor final da precisão da máquina. E agora eu vou estar colocando aqui para vocês verem os 4 RAs, como eu tinha prometido. Então, os nossos RAs aqui. Aí, o que aconteceu? Ele criou outro número pseudo-aleatório e ele está dando a precisão com base nesse número. E a gente vai fazer isso com 4 RAs do pessoal do grupo. Então, vamos lá. Aqui ele está dando a precisão de novo, está criando um número dando a outra precisão. E por fim, o último RA. Pronto. Criou outro número, está dando outra precisão. E aqui a gente tem o resultado da precisão da máquina com base nos valores do RA. E eu acredito que é isso, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Obrigada por assistirem até aqui, a gente espera que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal e deixem as dúvidas nos comentários.